A educação superior no Brasil, antecedentes, cenários atuais e perspectivas. Esses são alguns dos aspectos que nós vamos conversar um pouco sobre o desenvolvimento da educação superior no nosso país. Mas nós não podemos deixar de fazer algumas considerações dos antecedentes do ensino superior. Na realidade, a primeira universidade do mundo foi a Universidade de Bolonha, na Itália, e surgiu em 1088. Apesar desses 930 anos aproximadamente da universidade, é uma das universidades mais modernas consideradas num cenário internacional. Alguns dos rankings internacionais destacam um bom trabalho dessa universidade quase milenar em relação ao posicionamento, às inovações, e você conclui que tudo aquilo que é antigo não é ruim. Nós temos muita coisa antiga, boa, e aí temos esse exemplo de universidade que destaca-se no cenário não só europeu, mas no cenário internacional. Existem alguns rankings de universidades do mundo. As universidades brasileiras não pontuam muito bem. As melhores universidades não chegam às 100 melhores universidades do mundo. Estamos chegando agora um pouco em termos de algumas universidades, mas ainda há um distanciamento muito grande. E a educação superior no Brasil, ela começou tarde em relação a outros países. Nós temos aí, depois do surgimento da Universidade de Bolonha, outras universidades foram criadas na Europa, na Ásia, mas nós tivemos a chegada, com o descobrimento das Américas, nós tivemos então o início das universidades latino-americanas e depois das universidades americanas e canadenses. E nesse cenário, os espanhóis que dominaram naturalmente as Américas com o descobrimento, implantaram logo depois do descobrimento do Brasil, das Américas, melhor dizendo, as primeiras universidades criadas na América Espanhola foram a Universidade de São Domingos, em 1538, a Universidade San Marcos, no Peru, 1551, a do México, 1551 também, a de Córdoba, na Argentina, 1610, Bogotá, 1662, Cusco, no Peru, 1692, Havana, 1728 e Santiago, 1738. Não vemos aí um surgimento de uma universidade brasileira, ou seja, uma universidade criada no Brasil, e por uma razão que existiam realmente restrições ao pensamento, ou seja, os riscos de independência eram maiores se nós tivéssemos mais estudos, mais debates sobre a elite intelectual. Então nós passamos esse período todo de Brasil Colônia sem ter universidades. Enquanto isso, nos Estados Unidos surgiam as primeiras universidades. A Universidade de Harvard foi a pioneira em 1636, em Cambridge, Massachusetts, e no Canadá, o King College, atualmente a Universidade de Toronto, foi criado em 1827, um pouco mais tarde do que até as universidades latino-americanas. Mas isso foram fatores que não deixam de ser importantes serem comentados nesse cenário internacional. Então, a educação superior no Brasil, ela começou já praticamente com a chegada de D. João VI, com a invasão da Europa, de Portugal, pelos franceses, a vinda da família real, e aí a perspectiva de necessidade de ter um desenvolvimento da educação superior no Brasil. Então, se nós observarmos as primeiras universidades espanholas lá no período de 1500, para as universidades brasileiras, que surgiram, na verdade, as primeiras escolas de ensino superior brasileiro, já em 1800 e pouco, mas nós temos aí uma defasagem de quase 300 anos. E o ensino superior no Brasil portanto, jovem em relação a esses outros países. Tínhamos projetos prontos de universidades brasileiras na época dos jesuítas, mas com a expulsão dos jesuítas houve o afastamento de todos os projetos e o crescimento de universidades espalhadas aí no nosso continente.
Nós tivemos no Brasil, na realidade, é, logo no início de 1500, o descobrimento, a primeira escola só veio em 1549, com os jesuítas, escola de educação básica, que poderíamos chamar em termos assim, voltado mais para a catequese e que trazia realmente o período de comando do ensino privado no Brasil através dos jesuítas. E nós tivemos aí realmente 49 anos sem ter nenhuma iniciativa de educação. E surgiram as primeiras escolas e foram espalhadas aí pelo território, pela nossa colônia, e só tivemos mais à frente, com a expulsão dos jesuítas, 210 anos depois, a criação das escolas mantidas pelo poder público, as escolas governamentais, que na realidade eram classes autorizadas para os mestres de escola implantarem suas escolas com um alvará régio estabelecido pelo inspetor, pelas autoridades públicas de Portugal que estavam no Brasil. Mas tivemos então um atraso muito grande e esse atraso repercutiu no ensino superior. Nós tivemos então o surgimento das primeiras iniciativas do ensino superior já com D. João VI, um pouquinho antes. Na realidade, nós tínhamos já a vinda de uma escola mais voltada à área militar, porque já se preparava o Brasil para uma possível independência, mas tínhamos realmente uma forte dependência das ordenações portuguesas que criaram em 1782 a Academia Real de Guardas Marinhas, que transformou-se, depois veio para o Brasil e transformou-se na Escola Naval. Então nós tivemos realmente, durante o período colonial, toda uma exclusão, até mesmo de formação de profissionais, formação de educadores, porque existia a real mesa censória, ou seja, livros só contrabandeados ou passavam pela mesa censória. E os movimentos de Inconfidência Mineira, etc., traziam pessoas que estavam acompanhando as iniciativas da Europa, dos Estados Unidos, de independência, e isso não era bem visto pelos portugueses. Então, a real mesa censória que trazia dizendo o que pode e o que não pode, e a maioria não podia e tinham só os livros, nada de impressão no Brasil, mas passavam pelo crivo da real mesa censória e descartavam aquilo que eram considerados como ideias subversivas, podemos chamar em termos assim. Mas nós tivemos então essa vinda já de D. João VI e em 1808 a criação da Escola de Cirurgia da Bahia, que foi a primeira escola superior não militar trazida para o nosso país. A Escola de Cirurgia da Bahia, ela funciona e foi realmente uma pioneira. Vieram depois as unidades militares, inclusive a Academia Real de Guardas Marinhas, já citadas, mas foi instalada no Brasil. A Real Academia de Artilharia, Fortificações e Desenhos, que era realmente também no final daquele século, e surgiram especialmente à época do Império outras instituições. Mas nós passamos todo o período do Brasil Império sem ter um avanço de universidades. Tínhamos algumas escolas superiores. E a primeira iniciativa, considerada como uma universidade, mas com o nome de Escola Universitária Livre de Manaus, em 1909. Então, ou seja, nós passamos desde a independência até 1909 sem ter uma universidade, sem ter um ensino superior. E qual é o conceito de universidade? É quando você reúne sob uma mesma administração as áreas de ciências exatas, humanas e biológicas. E em Manaus foi a primeira instituição, até porque naquele momento o ciclo da borracha fazia que Manaus tivesse um grande despontar, e houve realmente o surgimento dessa escola universitária, que mudou de nome várias vezes, inclusive teve desativação e tudo, e acabou sendo hoje a Universidade Federal do Amazonas. Então, é a primeira universidade, mas que não chamam como universidade desde seu surgimento, e sim como escola livre, Escola Universitária Livre de Manaus. Livre porque ela não tinha essa dependência do governo.
Há registro também que a primeira universidade com o nome universidade foi a do Paraná, em 1912. Essa Universidade do Paraná, ela foi lançada no governo do Paraná, já como independente, Brasil independente, e já com a República, mas que teve forte contestação por parte do governo central. E só em 1920, por um decreto federal, foi criada oficialmente a primeira universidade, a Universidade do Rio de Janeiro, reunindo as escolas politécnicas do Rio de Janeiro, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Direito. Então nós temos aí realmente, por um decreto, em 1920, a primeira universidade. E se nós olharmos a distância com as universidades latino-americanas, nós temos aí de 1500 para 1900. Então nós tivemos aí um grande espaço e podemos dizer que as universidades no Brasil foram criadas no início de 1900, mas sendo a oficial, a reconhecida oficialmente, a criada oficialmente, a Universidade do Rio de Janeiro, que hoje caracterizada, depois passou a ser chamada Universidade do Brasil, e hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então nós temos realmente esse histórico do surgimento das universidades. Esse ato, o decreto, reconhecia a autonomia universitária, que é um ponto importante que merece, inclusive, um aprofundamento maior. A autonomia universitária, até hoje, existe com algumas contestações, porque não é soberania, é autonomia, mas nós temos realmente a convicção que o marco referencial foi esse decreto. E esse decreto previa realmente, afirmava que a direção seria confiada ao presidente do Conselho Superior de Ensino na qualidade de reitor e ao Conselho Universitário. Então surgia a figura do Conselho Universitário e a figura do reitor. E esse reitor que hoje existe em todas as universidades e os centros universitários que também usam a denominação de reitor. Feitas essas considerações, na verdade, sobre os antecedentes, o surgimento da educação superior no Brasil, vamos passar a abordar alguns aspectos acerca de sua evolução. Existem muitos pontos positivos que nós temos que destacar e podemos considerar, notadamente no tocante aos aspectos quantitativos. Segundo os dados do Ministério da Educação, existem 2.970 entidades, entre públicas e privadas, de ensino superior. Então, são quase 3.000 instituições. 204 universidades, 395 centros universitários e a grande parte, 2.371 faculdades isoladas ou integradas, mas nós temos então 204 universidades, quase o dobro, 395 centros universitários e as faculdades. Os dois primeiros grupos, a universidade e centro universitário, têm autonomia de criar cursos de graduação ou graduação tecnológica, permitindo uma rápida expansão, enquanto as faculdades dependem de autorização governamental para o seu crescimento. E aí você tem um distanciamento de quem cria curso rapidamente e quem demora muito para criar, pelas imposições e pela falta da autonomia universitária. O Brasil tem cerca de 8 milhões de estudantes de graduação matriculados nas instituições de ensino superior, sendo a forte predominância nas organizações mantidas pelas não governamentais, as particulares. Então nós temos realmente um universo de mais de 70% dos alunos da rede privada e não na rede pública, como seria realmente a ideia inicial quando se criou, lá em 1920, a primeira universidade oficialmente por decreto. Considerando a população brasileira e a necessidade de um grande desenvolvimento para os próximos anos, é imprescindível o aumento significativo do número de alunos nos cursos de graduação e pós-graduação. Não há desenvolvimento sem ter mão de obra qualificada, no mundo inteiro é assim. Mas quais são os entraves? E aí nós enumeramos, nesses aspectos que nós falamos dos desafios, os entraves que na visão nossa nós temos. Existem diversos fatores que dependem fundamentalmente de uma vontade política e considerar a educação como uma das principais prioridades nacionais, o que nós não temos. Hoje a educação não é considerada uma prioridade nacional e as políticas públicas são muito decorrentes de mudanças governamentais.
nós temos um triste quadro de mudanças de ministros da educação, o que gera consequentes alterações de políticas educacionais. O Brasil é líder, nenhum outro país tem tanta troca de ministros como tem o Brasil. Então, a nossa média é um ministro por ano, 1, alguma coisa ministro por ano. Se a gente tirar os 2 ministros que duraram mais tempo, que foi Gustavo Capanema e Paulo Renato, nós temos aí uma média de abaixo de 1 ministro por ano, 0, alguma coisa. E cada ministro tem uma política, e cada política traz naturalmente mudanças estruturais. Mas isso é um dos grandes problemas, que nós temos mudanças sistemáticas e temos, apesar de termos um plano nacional de educação, as metas não são cumpridas. Você tem plano nacional de educação, os compromissos assumidos, inclusive nos organismos internacionais, não são cumpridos e fica por isso mesmo. Então, ou seja, nós temos que ter uma vontade política maior e temos que ter maior cobrança por parte da população, dos parlamentares e outros setores produtivos que dependem dos profissionais de qualidade para incrementar os projetos de inovação e modernidade. Você não tem modernidade e inovação se não tiver mão de obra qualificada. E esse é o ponto realmente fundamental é um desafio a ser trabalhado. O encargo das pressões ao governo acabam ficando quase que exclusivamente na mão dos dirigentes das entidades representativas do setor educacional e das próprias instituições, que são pressionadas por modificações intensas das normas reguladoras e morosidade no trâmite dos processos junto aos diversos órgãos do Ministério da Educação. Então, ou seja, no momento que você tem, os políticos não se envolvem muito na cobrança, a sociedade também não se envolve, os alunos também não se envolvem. Então, quem é que se envolve em mudanças? São os dirigentes das entidades representativas, temos aí algumas associações, sindicatos e entidades sindicais que tentam trazer essa mudança, mas não existe realmente um respaldo muito grande, uma difusão muito grande, e acabam sendo pequenas pressões, o que deveria ser uma pressão nacional sobre a necessidade das mudanças. Outro fator também que traz um empecilho é a falta de financiamento para custear os estudos das universidades nas instituições privadas. Nas públicas não há quantidade suficiente de vagas, solução é privada, mas sem FIES, sem ProUni, sem recursos de outras modalidades, voucher, educação e outros caminhos, então você tem uma limitação. E os alunos não conseguem entrar para as universidades públicas nem para as particulares, que é mais públicas, problemas raciais, cotas, etc. Tem diminuído o número de vagas, também não há um crescimento constante. E nas particulares você tem um investimento. As instituições não podem oferecer gratuitamente, podem até compensar tributos, mas cada dia são mais restritivas as compensações tributárias. As leis de fomento existem, mas trazem restrições e as exigências impostas pela legislação afastam a possibilidade de concessão de bolsas de estudos que permitem a compensação tributária. A pouca oferta de vaga das universidades públicas faz com que as escolas particulares sejam, na realidade, a única opção para estudantes, e a falta de incentivos fiscais e a incidência de uma alta carga tributária acabam forçando a valores impossíveis de serem arcados pelos estudantes. Então, você tem o aspecto da falta de vaga e a falta de financiamento. E, com isso, o aluno não entra para o ensino superior, ou quando entra, ele não completa. Acrescenta esses fatores o impedimento de haver no Brasil universidades nacionais. Isso é um atraso. Nós temos em outros países universidades nacionais. No Brasil, não. Há um entendimento que a universidade tem que ficar restrita a um estado. Em um centro universitário há também o mesmo âmbito geográfico. Então, como você tem grupos educacionais que são grandes, são obrigados a terem várias faculdades ou vários centros universitários ou até várias universidades em 27 estados da federação. Então, nós temos um custo administrativo muito grande. Seria muito mais racional nós termos uma universidade nacional, ao invés de ter 10, 15 faculdades, que são faculdades que usam a mesma bandeira, a mesma marca, praticamente nomes muito semelhantes,
mas que não podem ser integradas e sim podem ser informalmente integradas em rede de cooperação, mas não ser integrada oficialmente. Temos que derrubar isso, o entendimento do Conselho Nacional de Educação, do Ministério da Educação, de não termos universidades nacionais. E aí vamos ter, uma por uma, criar universidades, faculdades, etc., com uma burocracia imensa e um custo que eleva naturalmente o resultado final. O posicionamento do MEC faz com que esses grupos educacionais tenham que manter dezenas de instituições, embora os projetos pedagógicos são muito comuns, são muito semelhantes. Tem algum ajuste regional, mas em média 90% das instituições usam o mesmo projeto pedagógico para todas as instituições, chamado da mesma bandeira. Temos que pensar também e registrar que a fúria legislativa acaba tirando o foco prioritário dos dirigentes e educadores, que deveria ser a modernização do sistema de aprendizagem. Então nós temos hoje milhões de leis no Brasil. Na área de educação, uma imensidão de leis, mais de 100 leis federais, decretos, portarias, instruções, etc. É uma fúria legislativa que faz com que o dirigente, o reitor, os coordenadores tem que estar acompanhando a legislação mais do que acompanhando o desenvolvimento do ensino. Então você pega, às vezes, de surpresa com novas normas que ficam nessa dependência. Então você tira o foco do principal e fica no acessório. E sem o acessório você não consegue chegar ao principal. Então nós teríamos que ter uma simplificação, nós teríamos que ter um aumento, e teríamos que ter, sem o qual a gente não avança nesse sentido. O que traz isso de consequência? Nenhuma universidade brasileira está inserida nos diversos rankings das grandes organizações que avaliam a educação superior no mundo. A educação no mundo. Então, nós não temos hoje universidades no top, universidades no grupo das melhores do mundo. Temos algumas instituições caminhando, fazendo um esforço imenso, mas que não conseguem se equivaler a outras instituições que têm países com mais liberdade, confiam mais nas instituições. As considerações iniciais que fizemos mostram que iniciamos tarde no ensino superior no nosso país, não podemos também atingir e ingressar numa fase onde o valor da aprendizagem é peça fundamental para o progresso. Então nós temos que convir que somente com uma forma corajosa na educação brasileira teremos condições de avançarmos a passos largos para a modernização. Então nós conclamamos realmente nessa nossa conversa, nesse nosso texto, a importância de termos mudanças significativas. E essas mudanças significativas dependem do conjunto da sociedade. Não é ação isoladamente de uma entidade, de outra, mas nós temos que resgatar essa enorme dívida social que existe na sociedade e temos que lamentar o tempo perdido no passado, mas não podemos lamentar o tempo a ser perdido no futuro. Essas são as considerações que nós gostaríamos de compartilhar sobre a educação superior em nosso país.